Então, os irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui também, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens falando sobre enfermidades da alma. Nós trabalhamos até semana passada sobre identidade, sobre gênero, foi uma temática bem diferente, e hoje eu quero entrar, durante esse mês de junho, mês de julho, durante 6 domingos nós vamos trabalhar essa série sobre enfermidades da alma. O objetivo não é trabalhar de forma técnica. Hoje de manhã eu tinha alguns psicólogos aqui, até inclusive vieram conversar comigo após o culto, agora à noite também temos. Meu objetivo aqui não é ser técnico, meu objetivo aqui não é trabalhar, por mais que tenha a sua importância, e tem a sua importância, mas o meu objetivo aqui é trabalhar pastoralmente essa temática. Falarmos sobre as enfermidades que têm vindo sobre as nossas vidas, mas trabalhar isso de forma pastoral. Olhar para a palavra de Deus, ver aquilo que a palavra de Deus traz para as nossas vidas, o que a palavra de Deus nos ensina, e através desses princípios, daquilo que a palavra nos trouxer, é que vamos aplicar na nossa vida. E por que falar sobre enfermidade da alma? A nossa vida é mais ou menos isso daí. Nós somos como um grande iceberg. Quando olhamos para um iceberg, a gente só consegue enxergar aquilo que está acima da superfície da água. Aquilo que está do lado de fora da água, acima da superfície, nós conseguimos enxergar. Mas o iceberg, ele é muito maior e muito mais complexo embaixo. Os nossos olhos não enxergam, mas ele é muito maior embaixo. E dependendo do que acontecer lá embaixo, vai reverberar lá em cima. Então, se houver uma fissura, se houver algum racha ali, alguma coisa, lá em cima isso vai reverberar, isso vai causar problemas lá em cima. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida exatamente nessa direção e olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor também nessa direção. Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas, nosso relacionamento, a forma de nós nos relacionarmos é muito superficial. Repare como é que nós nos cumprimentamos, como é que nós conversamos. A gente chega para uma pessoa e diz assim: "Ei, tudo bem?" O que a pessoa responde? "Tudo bem." "Tudo jóia?" O que a pessoa responde? "Tudo jóia." Alguns vão chegar e falar assim: "Beleza?" E o que o outro responde? "Beleza." Ou seja, a pergunta que fazemos, há uma resposta do lado de lá dizendo: "Está tudo jóia, está tudo bem, está uma beleza a minha vida." Mas é aquilo que nós estamos vendo de forma muito superficial. Nós não estamos olhando com profundidade, enxergando o que de fato está acontecendo na vida da pessoa. Então nós temos um universo de emoções, um universo de coisas acontecendo, mas às vezes nós não percebemos, nós não entendemos o que está acontecendo de fato na vida daquela pessoa. Olhamos superficialmente, aparentemente ela está bem, me pareceu bem, parece que está tudo bem, mas a gente não sabe de fato o que está acontecendo. Talvez você já foi surpreendido, eu já fui surpreendido com pessoas assim, que aparentemente estavam bem, mas lá dentro não estavam. Logo no início do meu ministério, eu sofri um baque muito grande, né? Porque nós perdemos um diácono da igreja por suicídio, e aparentemente ele estava bem. Foi uma pessoa que veio de manhã na escola dominical, ele participou da escola dominical, ele deu aula na classe do departamento infantil, ele cuidava dos juniores, ele deu aula no departamento infantil. À tarde, aos domingos, nós tínhamos evangelismo todos os domingos. Ele foi para o hospital, visitou todas as pessoas no hospital, orando pelos enfermos no hospital, e tirou a sua vida à noite por enforcamento. Aparentemente ele estava bem. Eu lembro daquela manhã, e eu o chamei inclusive para orar pelos aniversariantes daquela semana. E ele orou ali pelos aniversariantes daquela semana. Era final de ano, era dia 26 de dezembro, lembro exatamente da data, porque no dia seguinte, 27 de dezembro, era o aniversário da igreja. Então, nós estávamos comemorando naquele final de semana o aniversário da igreja, e ele tirou a sua vida. Então, você repare, muitas vezes perguntamos para as pessoas: está tudo bem? Vai tudo bem? Está legal? Está tudo jóia? Beleza? Está. Mas nós não enxergamos o que está acontecendo lá no íntimo. E é por isso que nós precisamos abordar, não de forma técnica, apesar de ter a sua importância e valor, mas de forma bem pastoral, de forma prática. E para começarmos hoje, eu quero falar sobre ansiedade. Esse é uma das situações que tem, com toda certeza, alcançado todos nós,
Todos nós sofremos com ansiedade, passamos por momentos, alguns por crise de ansiedade, mas essa é uma enfermidade que provavelmente todos nós aqui enfrentamos, ou a maioria de nós acaba enfrentando. Bom, quando falamos em ansiedade, nós precisamos entender quais são as causas, o que é que gera, quais são os motivos que normalmente geram ansiedade nas nossas vidas. Uma primeira causa aí é o que a gente chama de insegurança financeira. Todos nós enfrentamos situações ou momentos da nossa vida em que nós perguntamos: será que eu vou ter condições de? Será que eu vou conseguir pagar essa conta? Às vezes compramos um carro, fazemos um financiamento, compramos uma casa, fazemos um financiamento ou uma compra um pouquinho maior e a gente fica apreensivo. Será que eu vou conseguir pagar essa conta? Será que no mês que vem eu vou conseguir honrar com este compromisso? Será que vai dar certo isso que eu fiz? Nós ficamos apreensivos. Ainda mais diante do cenário, das crises que nós temos vivido, nós ficamos apreensivos. Será que eu vou conseguir pagar essa escola? Será que eu vou conseguir pagar essa faculdade? Será que eu vou conseguir pagar essa parcela? Será que eu vou conseguir cumprir com todos ali? Então nós ficamos normalmente apreensivos e isso gera ansiedade nas nossas vidas. Mas além dessa questão financeira, existe também a própria questão profissional de cada um de nós. Isso começa muito cedo, essa ansiedade, porque nós temos adolescentes que já estão pensando no seu futuro e tem que pensar no restante da sua vida. Então eles estão indo para um vestibular, estão terminando o seu ensino médio e estão pensando: o que é que eu vou ser da minha vida? Qual a profissão, qual carreira que eu vou seguir? E isso gera ansiedade, porque nós começamos o que eu vou fazer? O que eu vou ser? O que eu vou estudar? Né? Para que eu fui chamado? Para que eu existo? Então nós começamos a olhar para frente, os adolescentes começam a olhar e a se questionar. E aí nós temos a própria universidade, que gera ansiedade, professores, o sistema totalmente diferente, e depois nós saímos para o universo de trabalho e também ficamos apreensivos e ansiosos. Como é que vai ser? Eu vou me encaixar? Vai dar certo? Eu vou conseguir fazer as coisas certas? Nós temos aí toda uma ansiedade gerada em torno da carreira, e não só aqueles que estão em formação, mas para todos nós que somos profissionais e que já temos um trabalho, com toda certeza, em muitos momentos nós olhamos e falamos: será que está certo? Será que é essa a carreira mesmo? Será que não está na hora de eu mudar? Será que não está na hora de eu fazer outra coisa? Será que é isso mesmo que eu preciso fazer? Né? É isso que eu fui chamado? Será que eu vou viver a minha vida inteira nisso? Então nós olhamos para a profissão, para a carreira que temos e ficamos aí ansiosos também com isso. Não só a respeito disso, mas um tema que normalmente chama muita atenção e que nos gera ansiedade é a saúde. Não só com relação a nós, mas com relação aos outros. Nós fazemos um exame e ficamos aguardando diagnóstico. O que será que vai dar? Ou quando o médico, por exemplo, liga para a gente e fala: preciso te ver, é urgente, chegou os seus resultados, preciso conversar com você. Quem não fica ansioso diante dessa situação? Então, diante de um diagnóstico, de um exame que fizemos, de um diagnóstico que estava para sair, de uma fala meio ali diferente que o médico dá, e não só com relação às nossas vidas, mas com relação também às pessoas que nos cercam. Aqueles que, por exemplo, cuidam dos pais, levam os pais para o médico. Você não fica ansioso toda vez que eles vão ao médico? O que o médico vai falar? O avô, a avó também estão incluídos nisso. O que será que o médico vai falar? Esse novo exame que ele vai fazer? Qual é o diagnóstico? O que será que vem disso daí? Ou uma pessoa querida. Todos nós sofremos. Aqueles que têm os seus filhos também sofrem com relação aos seus filhos, porque a saúde gera muita ansiedade nas nossas vidas. Outro fator que gera ansiedade em cada um de nós é a questão de expectativa de vida. Aqueles principalmente que passaram dos seus 40, 50, 60, olham talvez lá para o tempo de faculdade, para quando se formaram, e ficam perguntando: lá eu tinha tantos sonhos, tantos projetos, mas nada disso está acontecendo, ou nada disso aconteceu. Né? E estão olhando para a vida, e estão chegando no final da sua vida e perguntando: será que eu fiz a coisa certa? Então começa a olhar para as expectativas, para sonhos não realizados, para situações que geraram frustração, e aí todos nós entramos. Homens, por exemplo, entram normalmente em crise quando nós chegamos aí aos 40, e é normal, porque nós chegamos naquilo que chamamos meia-idade. É a crise da meia-idade. Né? Eu estou chegando aos 50, eu olho para frente, eu consigo enxergar muito menos anos lá na frente do que os que estão para trás, porque essa é a expectativa.
Se a expectativa de vida do brasileiro é 77, 78, por aí, 74, ou seja, eu olho lá para frente, eu tenho menos anos daqui para lá do que o que eu vivi já até aqui. Então, todos nós temos essas expectativas com relação à nossa vida. E não só com isso, mas outra coisa que gera muita crise e muita ansiedade são relacionamentos. Relacionamentos, e aí eu posso dizer em casa, situações na nossa casa, as nossas conversas, aquilo que acontece em casa, mas um relacionamento de um modo geral. A gente manda uma mensagem e fica ansioso. Será que a pessoa entendeu aquilo que eu mandei? Será que ela compreendeu isso? Né? Às vezes a gente até manda áudio, porque, né? Mas e o medo da pessoa colocar na velocidade de 1,5 ou 2 e achar que eu estou bravo naquele áudio? Será que ela compreendeu a mensagem? Eu falei não para ela, mas será que ela ficou brava diante do não que eu falei? Ou seja, quantas vezes nós ficamos ansiosos por causa de coisa dos nossos relacionamentos, das nossas conversas, daquilo que fizemos, daquilo que comentamos, dos comentários tecidos? Quantas vezes nós sofremos com ansiedade por conta disso? Bom, a palavra ansiedade no português, ela pode até mesmo ser utilizada como uma coisa positiva. Nós normalmente utilizamos, essa é uma palavra que está na nossa boca, e normalmente nós a utilizamos como algo positivo. Eu estou ansioso pelas férias. Não vejo a hora, é isso que você está querendo dizer, não vejo a hora de chegar às férias. Estou ansioso por essa viagem. Não vejo a hora, então, de chegar essa viagem. Né? Estou ansioso, meu pai e minha mãe falaram que vem aqui em casa, eu não vejo a hora, eu estou ansioso pela chegada dos meus pais. Ou seja, você repara que a palavra ela pode ser utilizada positivamente, e muitas vezes nós usamos a palavra de forma positiva. Mas a palavra ansiedade, quando nós olhamos para a sua origem, lá do latim, ela não quer dizer nada positivo. A palavra quer dizer angústia. E de fato é isso que é ansiedade. A ansiedade gera em nós uma angústia. Nós ficamos angustiados com aquilo. Ficamos angustiados na expectativa de algo, angustiados na expectativa do resultado, angustiados na expectativa do exame, nós ficamos angustiados. Vamos até mesmo ao médico, fazemos a nossa obrigação, mas ficamos angustiados diante do resultado e coisas assim. Então a palavra ansiedade, vindo aí do latim, ela de fato quer dizer angústia. Não é positivo, não há absolutamente nada de positivo, mas ela quer dizer realmente angústia. E a ansiedade é algo que realmente traz uma nebulosidade, algo que tapa a nossa visão, aquilo que podemos perceber e enxergar lá da frente de forma positiva, porque só enxergamos aquilo de ruim que pode nos acontecer. Mas de uma forma didática e até pedagógica para falar com você, a gente pode tipificar a ansiedade. E eu quero trabalhar a ansiedade, falar de 3 tipos, pelo menos, que nós podemos ter. Não vou ser técnico, mas alguma coisa para te esclarecer. Todos nós temos uma ansiedade, vou colocar aí entre aspas, que a gente pode chamar de normal. Todos nós temos que ter um certo nível de ansiedade. A não ser que a gente tenha algum outro tipo de problema. Mas todos nós precisamos ter um grau de ansiedade, porque ela faz bem, ela protege a nossa vida. Ela é um mecanismo de proteção. Você não entra, você está, por exemplo, com o seu carro num bairro completamente que você sabe que não é legal, que é um bairro um pouco perigoso, e aí você está meio perdido ali, para numa conveniência e pergunta aonde que é esse lugar, e o cara fala assim, é ali, você segue aqui, na próxima você vira à esquerda. E quando você vai com o carro, não tem uma lâmpada acesa naquela rua. Está tudo escuro. Você entra ali normal ou seu coração começa a palpitar porque você fica ansioso? O que pode me acontecer aqui? A ansiedade é normal. A pessoa fala para você assim, pode entrar, e você sabe que tem cachorro. Pode entrar. Aí você fala, não, mas tem cachorro. Ela fala, não, mas não morde. Vai falar que você não fica ansioso. Né? Não morde, pode entrar. Não morde. E o cachorro, você entra, o cachorro, e você entra, e o cachorro rosnando para você. Não, pode entrar, ele é bonzinho. Que bonzinho? Bonzinho para você, que é o dono. Mas o que ele vai entender com relação a mim? Vai ver que isso não gera um grauzinho de ansiedade em você. Toda vez, hoje de manhã conversava com um doutor aqui, e ele falando a respeito de uma palestra que ele foi dar essa semana para 430 pessoas numa fazenda, e ele falou, pastor, isso gera de fato ansiedade. Toda vez que eu subo aqui, que eu preciso subir aqui, eu preciso ter um certo nível de ansiedade. Eu preciso ter.
Eu preciso entender aquilo que pode acontecer e até mesmo tentar precaver alguma coisa que possa me acontecer. Isso é normal. Eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer um casamento, eu vou em determinado lugar, eu vou entrar neste lugar pela primeira vez. Quem de nós não se sente ansioso? Com toda certeza, se fôssemos conversar com aqueles que estão pela primeira vez entrando aqui na igreja, pode dizer, você ficou um pouco ansioso ao entrar e talvez ao se deparar com a mesa assim? Lógico que sim, porque eu estou entrando num lugar novo, num lugar diferente, como é que eles vão me receber, como é que vai ser, o que está acontecendo, né? Tudo isso é normal. Esse tipo de ansiedade é normal, serve para a nossa preservação, serve para nós, para o nosso bem-estar, e nós precisamos ter. Mas existe uma ansiedade, que é uma ansiedade que chamamos patológica. Nesse quesito, o Brasil é considerado a nação mais ansiosa do mundo. 9,3% da nossa população foi diagnosticada ou é diagnosticada com ansiedade. Tomam remédio. São pessoas, então, que foram ao médico, passaram num psiquiatra, foram diagnosticados, estão sendo medicados e estão tratando. 9,3% da nossa população. É um grande número. Não sei como é que se mede isso, mas o Brasil é considerado o país, então, mais ansioso do mundo. Então, eu não posso esquecer que a ansiedade, ela pode se tornar uma doença. A ansiedade pode se tornar, e aí a pessoa tem que procurar, de fato, um especialista nisso. Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, tomar as medicações que devem ser tomadas, porque é uma enfermidade, é uma doença e ela precisa tratar essa enfermidade, ela precisa cuidar dessa doença. Eu não posso fechar os meus olhos para isso, e nós também não podemos fechar. Existem pessoas que vivenciam crises de ansiedade profunda na sua vida. São pessoas que travam completamente, que não conseguem decidir absolutamente nada. Elas não conseguem dar um passo à frente, porque elas estão completamente paralisadas diante da sua ansiedade. Então, essas pessoas devem procurar um médico e se tratar. Mas eu quero tratar desse terceiro tipo, dessa terceira característica da ansiedade, que eu vou chamar de uma ansiedade pecaminosa. É quando nós não permitimos a nós mesmos enxergar a existência de um Deus, o agir de um Deus, o cuidado de um Deus. É quando eu, por exemplo, entendo que o Senhor é o meu pastor, mas que isso não é garantia de nada. O Senhor é meu pastor, mas vai que Ele fale em alguma coisa. Então eu preciso, essa é uma atitude pecaminosa. É quando eu quero fazer as coisas, eu preciso tomar a frente, eu preciso fazer, por quê? Porque eu não sei, vai que Deus fale. Até hoje ele nunca falhou, mas vai que eu seja o primeiro, vai que acontece justamente comigo. Então eu preciso estar um passo à frente de Deus. Isso é uma ansiedade pecaminosa. E é sobre isso que eu quero falar com você, que eu quero tratar com você nessa noite. Bom, nada melhor do que olharmos para a palavra de Deus e principalmente para aquilo que Jesus nos ensina a respeito de ansiedade. Jesus, dentre os seus muitos sermões, muitos ensinamentos, existe um que está acima, talvez, dos demais, que é aquilo que nós chamamos Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5, 6 e 7, nós temos esse Sermão do Monte, Sermão da Montanha. No meio desse sermão, exatamente no meio, no capítulo 6, no final do capítulo 6, Jesus começa a ensinar sobre ansiedade. Ele vai falar sobre ansiedade para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali ao seu lado. E é interessante que Jesus, ao ensinar sobre ansiedade, ao falar sobre ansiedade, ele trabalha no sentido imperativo. Ele não sugere, ele ordena. E é isso que nós precisamos atentar. Ele começa o seu ensino no verso 25 e vai até o verso 34, falando sobre ansiedade. E no verso 25 ele diz: não se preocupem. Não se preocupem. É assim que ele começa, e é interessante, você vai observar no último verso, o verso 34, ele também termina da mesma maneira. Ele diz para os seus discípulos e para aqueles que estão ali ouvindo: não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não se preocupem. Então, além de Jesus trabalhar de uma forma imperativa, a palavra que ele utiliza aí é a palavra meriminate. A palavra meriminate quer dizer divisão de mente. Né? Merim, dividir, e aí temos a palavra nat, que é de naus, que é mente.
É quando nós dividimos a mente, nós dividimos o nosso pensamento. Outra forma também é de distração, quando nós nos distraímos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não distraiam a alma de vocês, porque a palavra vida ali, próprias vidas, a palavra vida não é a palavra bios, mas a palavra zoe, mas é a palavra psique, da onde vem a nossa psicologia. Jesus está falando aqui: não distraia a sua alma, não deixe a sua alma se dividir, não permita que a sua alma fique dividida. E por que fique dividida? Porque nós ficamos no presente, mas olhando para o futuro. Nós estamos hoje, no domingo, mas estamos pensando amanhã, segunda-feira, o que nós temos que fazer. Nós estamos hoje, mas vivenciando essa semana já, a audiência que temos que ir, a testemunho que temos que fazer, a conversa que vamos ter, a reunião que eu vou participar. Ou seja, por mais que eu estou no presente, olhando, vivendo o dia de hoje, mas eu estou olhando para frente e vivendo já aquilo que pode ou não acontecer, porque faz parte ainda do meu imaginário. Pode acontecer, mas pode nada daquilo que eu estou imaginando acontecer. E Jesus então lhe ordena dizendo: não se preocupem, não fiquem preocupados, não se preocupem, não se distraiam com essas coisas, não deixe a mente de vocês, o coração de vocês, a alma de vocês se distrair com essas coisas, não dividam o pensamento de vocês com essas coisas. E Jesus não apenas fala sobre isso, nesse versículo, sobre a questão de divisão, mas é interessante que ele está trazendo aqui coisas corriqueiras. Você não deve se preocupar com a sua própria vida, mas o que com relação à sua vida? Com o que você vai comer, com o que você vai beber, o que você vai beber, ou como você vai se vestir. Não se preocupe com isso, não se preocupe com esses detalhes. Você está colocando tudo isso como preocupação no seu coração de forma desnecessária. E é interessante que Jesus ele está falando a respeito dessa preocupação, e aí ele vai chamar a mim e a sua atenção para duas coisas aí nesse texto inicial. Primeiro, ele está falando sobre os cuidados de Deus. Por que eu não preciso me preocupar? Porque eu preciso enxergar que existe um Deus que cuida de mim. Não foi à toa que Jesus comparou e falou que aquele que quer entrar no reino de Deus deve se tornar como uma criança. Nós temos uma menininha aqui nessa mesa, que tem um aninho e meio, isso, né? 1 ano e meio. Eu duvido que a mãe ou o pai um dia tiveram que sentar com ela e conversar, porque viram que ela estava ansiosa, preocupada. Será que amanhã eu vou ter comida? Será que amanhã eu vou ter a minha comidinha? Nenhum dos nossos filhos, nós que temos filhos aqui, tivemos filhos pequenos, você em nenhum momento viu seu filho pequenininho preocupado se ele vai ter comida no dia seguinte, se ele vai ter o mamazinho dele no dia seguinte. Ele não se preocupa com isso. Sabe por que ele não se preocupa? Porque ele sabe que existe um pai ou uma mãe que cuida dos detalhes da sua vida. Os nossos filhos não têm que se preocupar. Quem se preocupa aqui para cuidar deles, nós nos preocupamos para cuidar deles. Somos nós. Mas eles não precisam se preocupar. E eles dormem tranquilamente. E por que dormem tranquilamente? Porque eles sabem que o pai e a mãe eles não têm esse tipo de preocupação. Nós temos esse tipo de preocupação. E Jesus está dizendo assim: não precisa ter, porque Deus cuida de você. Eu e você temos um pai sobre as nossas vidas. Nós temos um pai que cuida dos detalhes da nossa vida. Nós não precisamos nos preocupar. Nós temos um pai que cuida de cada um de nós. Você está se preocupando à toa, sabe? Você está correndo atrás de coisas à toa, porque o pai está cuidando de tudo. O nosso Pai Celestial está cuidando de todos os detalhes. Ele está cuidando de todas as coisas. Você não precisa ficar preocupado. Existe um Deus que cuida, e um Deus que sempre cuidou. Sempre foi um Deus que proveu todas as coisas. Você pode olhar para a história bíblica, desde lá do princípio. Deus criou o homem e a mulher, mas Deus não abandonou o homem nem a mulher. Pelo contrário, Deus os colocou num jardim, e ali eles podiam se alimentar, ali eles podiam sobreviver, comer à vontade, cuidar e sobreviver naquele lugar. Até mesmo quando eles pecaram, Deus esteve ali presente para prover. Eles estavam vestidos com folhas, e Deus então matou um animal e fez vestes para que eles pudessem se vestir. Um Deus que proveu.
Um Deus que proveu em todos os momentos. Eu posso olhar um pouco mais para frente e ver Moisés, a libertação do povo ali do Egito, e como Deus agiu ali, livrando o povo, mas conduzindo o povo durante mais de 40 anos. Eles tinham que comer todos os dias, mas Deus mandava maná todos os dias. Eles tinham sede, Deus providenciava água, nem que fosse de uma rocha, mas Deus providenciava água. Eles tiveram que passar para o mar, Deus providenciou um caminho no mar. Ou seja, Deus sempre proveu. Deus sempre cuidou dos seus. Deus nunca abandonou os seus, nunca. Ele sempre cuidou de todos os seus filhos. Então é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Nós temos um Pai que cuida de nós. E não apenas isso. Nós temos um Pai que também nos valoriza e que entende qual é o nosso valor, que entende a nossa importância. Nós não somos qualquer coisa, nós não somos um objeto, nós não fomos feitos aí de forma industrial, não. Deus nos fez, Deus nos formou do ventre de nossas mães, Deus nos deu o fôlego de vida, Deus nos trouxe à existência. Somos não só criação de Deus, mas nós somos imagem e semelhança deste Deus, cuidados por esse Deus o tempo todo. E é exatamente assim que Jesus termina perguntando: não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Ou seja, você tem valor, você tem importância. Talvez você esteja valorizando muito mais um prato de comida ou uma roupa que você vai comer e vai vestir, mas Deus, ele valoriza muito mais quem é você, valoriza muito mais o seu ser, a sua pessoa. Ele valoriza você. Então ele cuida de você e ele valoriza você. Jesus está nos chamando a atenção para isso. Mas Jesus também vai nos mostrar no texto como é que nós podemos lidar com a ansiedade. E mais uma vez, ele vai usar o imperativo aqui. Ele diz o seguinte: observem. Observem. Observem as aves no céu. As aves não semeiam, elas não ceifam, elas não ajuntam num armazém em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Jesus está dizendo o seguinte: olhe para os passarinhos. Eu não sei você, eu sou encantado com pássaro, acho lindo. Talvez você tenha algumas araras cantando aí perto da sua casa e você deve detestar quando elas estão 5 horas da manhã gritando ali, mas eu amo, porque não está, lógico, na minha casa, mas eu amo as araras, vi as araras aqui nessa cidade, os tucanos aqui nessa cidade, e qualquer passarinho, eu acho a coisa mais linda. Às vezes a gente está na praia, está em algum lugar, talvez você já passou por experiência assim, e você está comendo, de repente ali na mesa, próximo a você, ficaram migalhas, arroz que caiu no chão, coisa que caiu no chão, e está ali. E o que os passarinhos vêm? Os passarinhos vêm e comem. Vêm e comem. Para você ou para a pessoa que derrubou, pode ter sido um acidente, mas não foi um acidente. Aquela comida derrubada no chão foi providencial, é o Pai Celestial dando alimento para os seus passarinhos. Então eu olho para os pássaros, eles têm comida, né? Eles têm as suas comidinhas. Às vezes alguns pássaros, nós temos um pé de limão no fundo de casa, e alguns pássaros de vez em quando vêm ali, ou para procurar alguma coisa, eles vêm, estão no jardim. Nós percebemos isso, nós temos. Os passarinhos, eles são cuidados por Deus o tempo todo. Não tem um passarinho estressado, não tem um passarinho ansioso. Será que eu vou ter comida hoje? Será que eu vou ter comida amanhã? Não, o Pai Celestial cuida. E é interessante que Jesus termina o seu raciocínio dizendo: bom, não tem vocês muito mais valor do que essas aves? Muito mais valor do que os passarinhos? Vocês têm muito mais valor. Que vale mais? Você ou um pássaro? É óbvio que você vale muito mais. E se Deus cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você? Ele não vai cuidar da sua vida? Se Ele dá alimento para os pássaros todos os dias, Ele não vai também sustentar você? E Jesus continua o seu raciocínio de novo, falando aí no imperativo: vejam como crescem os lírios do campo. Vejam, observem, vejam. Vejam como crescem os lírios do campo. E quais são os lírios? O que é um lírio do campo? É um mato que nasceu ali. Não foi um jardineiro que foi lá, que plantou, que cuidou, que adubou, que regou. Não, é uma planta comum. Assim como às vezes nós vamos fazer uma caminhada, de vez em quando encontramos ali uma flor muito bonita, um mato que ali deu uma flor muito bonita. É exatamente isso. É um lírio que nasceu no campo. E esse lírio, Jesus vai olhar para esse lírio, chamar a gente para olhar e dizer: olha, eles não trabalham, eles não tecem, contudo eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Ou seja, você está preocupado com como você vai se vestir? Olhe para os lírios e veja como Deus os veste, como Deus os reveste, a perfeição que é um lírio. Eu não sei você, mas eu também me encanto com algumas plantas, com algumas flores. Às vezes eu fico olhando e vendo como é que Deus é maravilhoso, como é que Ele cria, como que Ele faz, a beleza de tudo aquilo ali. Esse é o nosso Deus. E se Ele faz isso com uma planta que hoje existe e amanhã não existe mais, quanto mais você? Então Jesus está exatamente, e ele termina o seu raciocínio exatamente falando isso. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aqui, mas amanhã não está mais, quanto mais você? Ele trata de cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós, Ele entende o valor que cada um de nós possui, não pelos nossos méritos, não, mas Ele sabe que nós somos seus filhos, e assim como nós sempre demos, aqueles que são pais aqui, sempre demos comida para os nossos filhos e providenciamos tudo o que eles precisavam, nosso Pai Celestial também providencia tudo o que nós precisamos. Assim como nós trabalhamos e lutamos para que os nossos filhos tivessem, ou melhor, ou pelo menos a roupa adequada, uma roupa para ele vestir, o nosso Pai Celestial também trabalha e cuida dos detalhes da nossa vida para que nós também tenhamos roupas para vestir. Jesus, Ele está nos chamando a olhar para a natureza. E aqui é interessante uma coisa. Vou trabalhar em outras palavras. Se Jesus estivesse aqui hoje pregando, Ele diria o seguinte: você está ansioso? Vai dar uma volta. Você está ficando ansioso? Vai no Parque das Nações. Vai dar uma volta. Vai fazer uma caminhada. Vai espairecer a sua cabeça. E aí, enquanto você estiver caminhando ali no parque, sabe o que você faz? Olha para os passarinhos. De vez em quando você vai encontrar ali no meio da mata, ou ali você vai encontrar uma flor. Olha para aquela flor. E a cada momento, a cada passo que você der, a cada passarinho que você encontrar, e a cada flor que você encontrar no caminho, entenda, sou eu que estou cuidando de tudo isso. E se eu cuido desses passarinhos e cuido dessas flores, se eu não vou cuidar de você? Está ansioso, né? Tem um adesivo em alguns carros, tinha pelo menos, né? Está nervoso, vai pescar? Está ansioso, vai passear. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vai passear, vai dar uma volta, vai olhar para a natureza e vai aprender como é que eu cuido de tudo, como que eu cuido dos detalhes. Nada está aí, não é sorte. Não, eu é que cuido de todos esses detalhes. Eu não vou cuidar de você também? Será que eu não vou cuidar da sua vida? Quando nós olhamos para esse cuidado de Deus, quando nós olhamos para o que Deus faz na nossa vida, nós conseguimos vencer algumas coisas que a ansiedade traz sobre nós. E eu quero destacar essas 3 coisas para a gente concluir. Primeiro, nós vencemos a inversão de prioridades. Jesus, eu já li esse texto, Jesus está perguntando, não é a vida mais importante do que o seu prato de comida? O seu corpo não é mais importante que a roupa que você veste? Lógico que é. Só que nós invertemos as coisas. Nós às vezes lutamos e trabalhamos por coisas que são supérfluas, são passageiras, né? A gente camela, trabalha, luta porque eu quero comprar essa roupa, mas essa roupa vai sair de moda em poucos meses. Você vai usar poucas vezes, vai sair de moda. E que bom que sai, daí você traz para o bazar para a gente vender aqui, né? Mas essa roupa vai sair de moda. Ou você vai engordar e vai perder, né? Ou você vai emagrecer, vai ficar feio. Alguma coisa acontece. E às vezes nós ficamos ali, não, porque eu preciso, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu preciso. E às vezes a gente até briga, né? É a esposa que abre o guarda-roupa e fala assim, não tem roupa para ir na igreja hoje. E o marido tem uma portinha desse tamanho no guarda-roupa. E a mulher, ela tem o resto do guarda-roupa assim, e ele fala, como não tem roupa para ir na igreja? Né? Ele abre todas as portas e fala, mas está lotado aqui de roupa. Está cheio de roupa aqui, como você não tem roupa para ir na igreja? Não, é que eu não tenho roupa para ir na igreja hoje. Não tem, ela não tem mesmo. Né? Ela não tem, na cabeça dela não tem. Né? Então nós precisamos olhar, e às vezes nós estamos invertendo as coisas. Cuidado com essa inversão. Isso é algo que vem da própria ansiedade. Nós invertemos. Damos muito mais valor ao prato de comida, damos muito mais valor à roupa que vestimos do que ao corpo, do que à vida. Cuidado com isso. Cuidado com essa inversão de valores que tem vindo sobre você. Então, quando nós olhamos para os cuidados de Deus, para os ternos cuidados de Deus, nós podemos entender e vencer essa inversão de valores sobre as nossas vidas. E não só isso. Há algo também que a ansiedade gera em nós, que é a tirania do urgente.
É a tirania do urgente. Amanhã você vai para o seu trabalho, você tem a sua rotina de trabalho, mas não tem dia que você termina o dia e a impressão que você teve é que você não fez nada? Você tinha toda uma programação, de vez em quando isso acontece comigo. Eu tenho 2 agendas. Eu tenho uma agenda no computador com tudo aquilo que eu preciso fazer. E numa agenda de papel eu coloco tudo aquilo que eu fiz durante o dia. Às vezes são tantas coisas que surgem durante o dia, que eu olho para tudo aquilo que eu tinha para fazer e falo, eu não fiz nada. Essa é uma das frases talvez que a minha esposa mais ouve. Eu não rendi hoje. Eu não fiz nada hoje. Por quê? Porque o urgente surgiu e o importante ficou para depois. Nós deixamos o importante para depois, porque o urgente apareceu. E o urgente é urgente. Alguém se acidentou, alguém faleceu, uma pessoa ficou doente, Isso é o urgente. Tá certo? Alguém ligou, preciso conversar, preciso de um aconselhamento, preciso meu casamento. É o urgente. Mas eu tenho tanta coisa importante, eu pelo menos tinha tanta coisa importante para resolver, para solucionar isso, eu vou ter que deixar para depois. Isso acontece comigo, isso acontece com você também. Às vezes tem tanta coisa urgente vindo sobre nós, que o nosso desejo é exatamente isso. E nós ficamos tão ansiosos com as coisas, que nós de fato olhamos para isso. Gostaríamos que o nosso dia tivesse mais tempo. Quem de nós não gostaria de ter que o dia tivesse 30 horas, 36 horas, 48 horas, nós tivéssemos mais tempo? Mas não adianta, não adianta. E vivemos toda uma ansiedade por conta disso, a tirania do urgente. Existem coisas, queridos, urgentes e que são importantes, que surgem na nossa vida, mas existe muita coisa que toma lugar daquilo que é importante, né? Às vezes você fala assim, puxa, eu preciso fazer uma academia. E por que você não faz? Porque você está correndo atrás do urgente e deixando o importante. Eu preciso ir ao médico. Por que você não vai? Porque eu não tenho tempo. Por que não tem tempo? Porque o urgente está tomando lugar daquilo que é importante. E vamos deixando. Vamos deixando. Eu tinha que ter um tempo melhor com meu filho e com a minha filha. Então por que você não tem um tempo melhor com seu filho? Porque tem tanta coisa para fazer. É urgente, tomando conta daquilo que é importante. Cuidado com isso. E isso gera ainda mais ansiedade em nós. E por fim, nós temos aí também uma questão de insatisfação crônica. Jesus, ele diz no verso 31 e 32, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nós vivemos hoje uma insatisfação com tudo. E isso é muito preocupante. O mundo mudou desses últimos 50 anos e mudou drasticamente. Mudou muito. A tecnologia acelerou todo um processo, mas mudou demais. Talvez um pouco além dos 50 anos, mas o mundo mudou muito. Nós antigamente, vamos pensar o seguinte, os cabelinhos brancos aqui podem afirmar com mais tranquilidade. Mas antigamente uma pessoa que tinha nascido, por exemplo, numa família onde o marido ali, o pai, ele é um sapateiro. Qual é a tendência do filho? O que o filho normalmente ia ser? Sapateiro. O meu pai é padeiro. Qual é a tendência? O que é que o filho vai ser? Padeiro. Hoje os filhos não querem seguir absolutamente nada, né? Eu quero ter a minha vida. Se o meu pai ele é isso, ele é um empresário, eu não quero ser um empresário, eu quero ser outra coisa. Eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um dentista, eu quero ser um arquiteto. Ele vai para um outro caminho. Eu não quero seguir os mesmos passos do meu pai. Eu quero viver a minha vida. Então e isso não tem problema. Não tem problema. Mas isso gera em nós muitas coisas. Porque não apenas existe uma mudança de profissão, existe uma questão de mudança de ambiente. Eu, por exemplo, me casei há quase 30 anos, e há quase 30 anos eu estou fora da minha cidade natal. Eu não tenho contato com irmãos, a não ser quando eu vá, mas eu não tenho contato com irmãos, meu filho não sabe quem são os tios, não sabe quem são os primos, não conhece, nós não temos contato com família, ou o contato que temos é o mínimo. Às vezes ele chega e fala, esse é seu primo, esse é seu tio, apesar de ser uma família pequena de ambos os lados, mas nós não temos contato. Por quê? Porque o mundo ficou assim. Nós não apenas não temos a mesma profissão, mas nós seguimos os nossos passos e vamos para outro lugar, vamos viver a nossa vida. Então nós não temos, antigamente era a mesma profissão, antigamente era o mesmo círculo de amizade, ficávamos no mesmo bairro, tendo contato com as mesmas pessoas e assim por diante. Hoje isso não existe mais. Hoje o que acontece?
Nós estamos, os amigos que são os amigos dos meus pais, não têm absolutamente mais nada. E quando a minha mãe fala de fulano de tal, eu nem sei mais quem é. Eu não conheço, porque não faz parte da minha vida, não faz parte da minha vivência. Antigamente, sim. Antigamente, sim. Nós mudamos completamente. Mudamos completamente. Mas não só isso, isso é bom. A ambição é uma coisa boa, ela pode ser uma coisa boa, desde que seja muito bem temperada. Eu ambicionar por alguma coisa, eu querer algo maior, um emprego melhor, um carro melhor, uma casa melhor, eu não tem problema nenhum. O problema é quando eu vivo uma insatisfação com aquilo que eu tenho hoje, e eu fico escravo daquilo, e é o que muito tem acontecido. Eu tenho uma casa, mas eu estou insatisfeito com essa casa, porque eu quero uma outra casa, eu quero morar num outro lugar, eu quero ter uma casa de tal forma, eu tenho esse carro, mas eu não estou contente, eu quero um outro carro, e aí nós vivemos uma insatisfação. Esse é o problema, que as pessoas começam a correr, e nós, às vezes, trabalhamos, lutamos e corremos atrás de coisas que não tem importância, não tem valor. Para nós, vai trazer satisfação momentânea, e de repente nós vamos ficar insatisfeitos novamente. Isso é um perigo. Você ter desejos de alguma coisa, ambição com algumas coisas, sem problema. O problema é quando você vive uma insatisfação, você vive uma ingratidão, e você acha que só vai ser feliz quando você tiver A ou B, quando você tiver isso ou aquilo. E aí nós vivemos a nossa vida correndo atrás de coisas que nunca vão trazer felicidade. E Jesus está querendo dizer, está falando exatamente sobre isso. Quando nós só queremos, e nós não olhamos para aquilo que temos e para os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Cuidado com isso. Então como é que nós lidamos então, pastor? O que nós temos que fazer? Jesus, ele trabalha e termina aqui falando da verdadeira busca que deve existir na nossa vida. Você tem que buscar Deus. Está sofrendo com ansiedade? A ansiedade tem vindo sobre a sua vida por N motivos. O que é que você tem que fazer? Primeiro, abrir bem os seus olhos e enxergar que você não está sozinho, mas que você tem um pai que cuida de você. Eu tenho um pai que cuida de mim o tempo todo. O tempo todo. Eu posso ir ao médico e o diagnóstico pode ser excelente. É o pai que está cuidando de mim, mas eu posso ir ao médico e o diagnóstico não ser bom. Por mais que eu saia do médico com um diagnóstico que na minha ótica é ruim, eu sei que eu não estou sozinho porque eu tenho um pai que cuida de mim. Tem uma reunião, essa semana tem uma reunião lá na empresa, e aí parece que muita gente vai ser demitida. Eu estou ansioso por conta disso. Você está ansioso por conta disso? Por quê? Qual o motivo da sua ansiedade com relação a isso? Porque eu posso ser demitido. Ok. Você pode chegar lá e não ser demitido. Outras pessoas podem ser e você continuar na empresa. Significa o quê? Que Deus está cuidando de você. Mas e se você chegar lá e o seu patrão falar, infelizmente vamos ter que desligar você? Não se preocupe, sabe por quê? Porque Deus sempre cuidou de você até aqui e Ele vai continuar cuidando de você daqui para frente. Qual o motivo da sua ansiedade? Existe um pai que cuida de nós, de todos os detalhes da nossa vida. Então, olhe, abra os seus olhos e enxergue isso. Enxergue o cuidado de Deus, que você é filho de Deus e que você tem um pai cuidadoso e amoroso sobre você e que está cuidando. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Busque. O que você vai buscar? Busca Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. A gente fica correndo e buscando as demais coisas, e nós nos esquecemos de buscar aquilo que é o principal. Busque aquilo que é o principal, que é o mais importante. Busque a Deus. Ore. Vai orar. Eu diria assim, está ansioso, a ansiedade está vindo dominar o seu coração? Vai dar um passeio e vai orar. Dá um passeio para você observar as aves e as flores, mas vai orar. Ore. Não é à toa que o apóstolo Pedro, quando escreveu a primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz que para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Então lance sobre ele toda a sua ansiedade. E como é que eu lanço, pastor, toda a minha ansiedade sobre ele? Orando. Abra o seu coração. Fale com Deus aquilo que tem vindo sobre você. Fale para o pai. Corra para o colo do pai e fala aquilo que está preocupando você. É interessante, as criancinhas pequenas, elas não têm ansiedade. À medida que elas vão crescendo, a ansiedade
vai fazendo parte da vida delas. Quantos de nós, pais, já tivemos que enxugar as lágrimas dos nossos filhos porque eles estavam ansiosos diante de uma apresentação ou ansiosos diante de uma prova importante? Ou será que você nunca passou por isso? É interessante. Quando pequenininho não tinha, mas à medida que foi crescendo, a ansiedade vem vindo, se torna parte da vida deles. E o que nós, às vezes a gente olha para aquilo que está angustiando eles e fala, meu Deus, isso não é nada. É a mesma coisa que Deus pensa com relação a nós. Você está preocupado com isso? Mas isso não é nada. Você está preocupado, está perdendo noite de sono, não está conseguindo comer ou está comendo em excesso por conta disso, mas isso não é nada. Isso não é nada para mim. Como nós pais também achamos que é nada, Deus também olha e fala, mas isso não tem que trazer preocupação ao seu coração, porque eu estou cuidando de você. Então busque a Deus, ore ao Senhor, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. E eu concluo dizendo, não fique preocupado com amanhã. Lembram? Jesus começa no verso 25 dizendo, não se preocupem. E ele termina no verso 34 dizendo, não se preocupem. Não se preocupem com o dia de amanhã. Por quê? Basta cada dia? Ah, eu tive um mal para resolver hoje. Então, ótimo. Deixe o mal de amanhã para amanhã. A gente vive dizendo, estou matando um leão por dia. Que bom que você está matando um leão por dia. Significa que Deus só está dando um leão por dia para você matar. Então não se preocupe com o leão que você tem que matar amanhã, já que você matou um leão hoje. Não se preocupe com o leão que você tem que matar amanhã. Amanhã Deus vai te dar condições e forças para matar o leão que você tiver que matar. Então, por favor, não se preocupem. Por quê? Porque amanhã tem o seu mal. E deixe o mal de amanhã para amanhã. Resolva o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Não divida a sua mente entre o hoje e o amanhã. Viva o hoje. Amanhã está nos cuidados de Deus. Olhe para Deus, que cuida de você, e busque a presença de Deus, que também está cuidando de você em todos os detalhes. Amém, queridos? Que Deus os abençoe.